Fazer um fluxograma no Visage. Fluxograma é um diagrama que descreve um processo. Então, a gente vai descrever esse processo a partir dessa tela em branco, né? Fluxogramas, eles usam retângulos, ovais, diamantes e para definir tipos de passos. Então, aqui eu tenho o início do processo, então ele está dando uma sequência, eu tenho uma tomada de decisão, que se ela for tomada essa decisão, ele volta para o começo. Senão, ele continua e vai até o fim do processo. Num fluxograma de fabricação de bolo, como é que eu vou planejar esse fluxograma? Primeiro, eu vou definir qual é a minha meta e qual é o meu escopo. Então, a minha meta é fazer um fluxograma de fabricação de bolo. Quais são minhas etapas? Então, eu vou identificar todas as etapas em ordem cronológica e organizar elas de tipo nas formas conforme... Também chamado princípio 80-20, onde 80% dos resultados vêm de 20% das atividades. Também pensando dessa maneira, 80% dos problemas podem ser resolvidos com 20% dos esforços, por isso que é chamado princípio 80-20. Eu vou dar como exemplo uma empresa de distribuição de peças, onde foi colocado 5 tópicos de reclamação: atraso na entrega, mau atendimento, qualidade no produto, custos e outros motivos. Foram colocados números aleatórios: 120 para atraso, 14 para mau atendimento, 9 para qualidade no produto, 5 para custos e 2 para outros, onde foi feito o cálculo que 80% das reclamações é em cima de entrega no atraso, chegando a um montante total de 100%, com os outros motivos dando um total de 20%. O foco principal da empresa, nesse momento, tem que ser feito em cima do atraso na entrega. Hoje eu vou falar sobre o gráfico de dispersão, onde você pode observar dois tópicos nisso: observar relações entre duas variáveis numéricas ou também o posicionamento de itens ou indivíduos. Uma empresa ela tem 4 sedes, uma em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma em Amazonas e em Rondônia, onde onde foi feito um cálculo e a produção, foi feito um levantamento entre produção e qualidade, onde quanto maior a distância, significa que maior a qualidade com maior produtividade. Quanto menor a distância entre a junção dos dois eixos, é a menor qualidade com menor produção também. Com isso, a qualidade e a produção de São Paulo ela é de 10 mil com a qualidade superior. A produção do Rio Grande do Sul ela é menor, mas com a qualidade superior. A produção da fábrica do Amazonas é superior, mas qualidade inferior, enquanto que a fábrica de Rondônia é de uma qualidade inferior e a produção inferior. Com isso, a diretoria da empresa, com esse gráfico, ela tem condições de analisar o que deve ser melhorado na sua... Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama da espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. É uma ferramenta que auxilia a equipe a chegar nas causas reais dos problemas que prejudicam os processos. O primeiro passo, então, é identificar o efeito do problema que deseja ser estudado. Em seguida, desenhar uma linha na horizontal e colocar esse efeito aqui na extremidade. O segundo passo é fazer a categorização das causas ou macrocausas do problema, usando a abordagem dos 6 M's, que são material, máquina, método, mão de obra, medida e meio ambiente. Após isso, no terceiro e último passo, realizar um trabalho em equipe para identificar as hipóteses, as potenciais causas dos problemas e com as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo. Após identificar essas hipóteses sobre causas, colocá-las de acordo com a categoria que melhor lhe descreve. Tá? Com isso, aqui tem um exemplo básico, né, sobre produtos com defeitos e aqui as hipóteses que podem levar a esses mais efeitos. Uma ferramenta da qualidade. Ela é composta de formulários que são utilizados para facilitar e para medir o acompanhamento da produção. Então, como exemplo aqui, a gente criou uma folha para mensurar a quantidade de defeitos na pintura de automóveis. Então, foi criada essa tabela, onde a gente separou por dias da semana e as peças que são pintadas. Então, você pode fazer a tabela e entregar para o analista de produção que vai acompanhar o processo. Então, ele pode fazer com riscos para ficar mais fácil, onde ele vai apontar todos os defeitos que ele identificar na pintura. Então, tendo a folha preenchida, você vai para a sua análise. Como é que a gente pode observar aqui? Que nos dias da semana, quase todas as peças têm um comportamento linear de defeitos, porém a porta, ela apresenta um crescimento conforme vai chegando o final de semana. E também, dentre todas as peças, a que apresenta mais defeitos também é a porta. E um segundo sobre a
a carta de controle, ela também é conhecida como gráfico de controle, e ela é basicamente a delimitação de valores pré-estabelecidos pela empresa, pelo processo, que devem ser seguidos para que o produto esteja dentro dos padrões requeridos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, uma verificação que ela deve ser feita a cada 15 minutos do peso de um produto. E se tiver algum ponto fora dos limites inferiores ou superiores de controle, a máquina então ela deve ser parada e o controle de qualidade deve ser chamado para tomar as providências. Então, aqui vamos supor que fosse 8 horas, então 8h15, 8 horas o operador tirou a primeira medida, 8h15, 8h30 deu um ponto fora, então foi corrigido, né? E assim ele vai seguindo todo o processo. Eu vou falar agora da folha de verificação, que é mais uma ferramenta da qualidade. Ela é composta de formulários, são utilizados para facilitar e para medir o acompanhamento da produção. Então, como exemplo aqui, a gente criou uma folha para mensurar a quantidade de defeitos na pintura de automóveis. Então, foi criada essa tabela, onde a gente separou por dias da semana e as peças que são pintadas. Então, você pode fazer a tabela e entregar para o analista de produção que vai acompanhar o processo. Então, ele pode fazer com riscos para ficar mais fácil, onde ele vai apontar todos os defeitos que ele identificar na pintura. Então, tendo a folha preenchida, você vai para a sua análise. Como é que a gente pode observar aqui? Que nos dias da semana, quase todas as peças têm um comportamento linear de defeitos, porém a porta, ela apresenta um crescimento conforme vai chegando o final de semana.